Estamos de volta, antenados na geral, falando um pouco sobre o papel social da igreja. E nós citamos alguns exemplos muito interessantes de igrejas que fizeram até o extremo, de fato, de construir casas para os seus membros que não tinham onde morar. Estavam sem teto, passando por dificuldade financeira. O pastor pegou o dinheiro da oferta, que era para mantimento da igreja, vamos construir casa para os membros. Antes da gente até falar dos casos de, se eles deixarem de ser membro daquela igreja, eu vou chegar lá ainda. Mas deixa eu voltar um pouco. Vamos imaginar... Na verdade, não precisa nem imaginar, né? Deixa eu trazer o debate um pouco sobre o uso dos dízimos e ofertas de uma igreja. Porque aí, às vezes, quando alguns pastores embarreram, André, bonito, construir casa, tudo legal para o membro e tudo, beleza. Mas é com todo o dinheiro do dízimo e da oferta, e isso limita a igreja de fazer outros trabalhos de evangelismo, de alcance de pessoas até de fora, porque está dentro, está na fé, vamos construir. Qual é o uso, biblicamente, se a gente puder... que deve se fazer com dízimos e ofertas. Porque assim, eu entendo os dois lados. Eu acho muito bonito construir casa. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas até que ponto construir casa para membros da igreja me limita de sustentar um missionário para ganhar quem não é da igreja? Ganhar pessoas para Cristo, que aí, vamos lá, esse é o foco prioritário, embora seja um foco social, mas o foco prioritário da igreja aqui, Deus não morreu na cruz para dar casa para ninguém. Jesus não morreu na cruz para dar casa para ninguém. Jesus morreu na cruz para salvar. Então, se eu deixo de pregar a salvação, ou sustentar missionários, ou fazer o trabalho evangelístico, porque eu estou construindo casa, não estou falando que é pecado errado, mas está errando um pouco o foco. Concorda ou não comigo? Sim, está errando, porque no sentido bíblico, dízimo, que é oferta. Quando a Bíblia fala sobre dízimo, está falando de algo que foi aplicado no Antigo Testamento para os judeus e que era utilizado pelos orientais antigos, que era uma dízima parte daquela colheita que você fazia. Você plantava, colhia e a 10ª parte, aquilo ali era ofertado, oferecido ao Senhor. Até o próprio Abraão, ele ofertou a Melquisedeque, né? Dizimou. E quando vemos no Novo Testamento, a parte da contribuição, Paulo fala muito ali aos Coríntios sobre a contribuição, a oferta, quando na oferta alçada, a oferta de sacrifício do Antigo Testamento era o outro tipo. Porém, o dízimo no Antigo Testamento, ele era para o sustento da família sacerdotal e dos levitas, que trabalhavam no templo. No Novo Testamento, a contribuição era para o crescimento da igreja, era para as missões, ou seja, para a igreja continuar a obra que começou com os apóstolos, foi se multiplicando 120, depois quase 3.000 almas, 5.000 almas e por aí em diante. Paulo, como apóstolo dos gentios, começou a pregar às gentes e o evangelho começou a se expandir. A priori da igreja, da contribuição da igreja, é o crescimento, tanto que não se pode hoje prender a igreja somente em 4 paredes. A igreja, ela tem que se expandir. A igreja evangeliza, a igreja vai para a rua, bota sua cara, a igreja envia missionários para o campo. Esses missionários são mantidos e sustentados para continuar abrindo igrejas, para que se autossustentar posteriormente, porque se a igreja cresceu, a igreja tem contribuinte, a igreja tem ofertante, a igreja tem dizimista e a igreja já pode autossustentar. Muitas às vezes a igreja ela envia missionário e sustenta o missionário até morrer. Isso aí eu não entendo. Porque se ele está ali numa missão e a igreja está crescendo, a igreja já começa a dizimar, se autossustentar. E não está vendo isso em muitos locais. É aí que há muitos erros. E eu posso falar aqui, não vou ter medo aqui de falar. Por isso que há muito desvio de dinheiro. Por isso que há muito caixa 2. Porque aquele dinheiro ali era para ser aplicado para o evangelismo. Era um dinheiro que era para ser aplicado para ganhar almas, para Cristo Jesus. Eu fui evangelizado. E quando eu fui evangelizado, quando Jesus me arrancou do tráfico, me arrancou das drogas, as pessoas que me abraçaram não tinham onde morar. Eu não tinha uma casa para morar. E ali eu fui abraçado, ali eu recebi comida, eu recebi vestimenta, eu voltei a estudar, eu fui trabalhar, eu fui depois me autossustentar. A igreja de imediato, ela me ajudou. Mas depois eu me tornei um cidadão com dignidade para me autossustentar. Então o que tem que haver na igreja hoje é que a igreja ela tem que aplicar as suas finanças
para o evangelismo, para arrematar, para arrebanhar as almas para o reino de Deus. Eu acho que seria um grande equívoco você, já que foi citado, construir casas e esquecer essa parte, né? Eu acho que, claro que não são todas as igrejas que vão ter essa condição, né, de fazer, a gente está citando o exemplo de construir casas, mas se a igreja tem uma condição, uma estrutura, ela tem que colocar isso na escala de prioridades. Quais são as prioridades da minha igreja, da minha comunidade? Evangelismo, manutenção do próprio templo. E aí entra essa parte social também como um dos itens dessas prioridades. Agora, em hipótese nenhuma, essa verba, vamos dizer, destinada para isso, pode deixar desprovidos os missionários, o crescimento da igreja, a manutenção, em hipótese nenhuma. E aí entra o papel do próprio administrador da igreja também, de saber, né, de colocar a visão para onde, o orçamento da igreja, né, para onde nós vamos investir esse ano, onde vai entrar essa verba. Para depois, mas agora está faltando para o missionário que a gente sustenta, ela vai fazer o quê? Mas a gente gastou, a gente fez o trabalho também, a gente deu uma casa para a irmãzinha, mas é aquela história do cobertor curto, né? Você cobre uma parte, mas a outra parte fica exposta. Então você tem que ter esse equilíbrio. A igreja tem que ter esse equilíbrio. E parte muito da liderança, da visão que Deus dá para direcionar essas ofertas, esses dízimos, para quem de direito. E biblicamente, Jesus fala e nos instrui se tiver uma criança, está precisando, dar uma esmola, dá esmola, se você ajuda ele, está ajudando a mim. Hoje é muito complicado você estar num trânsito e é o que mais acontece. Tem uma criança e você dá um dinheiro para ela, dá um trocado, porque nós temos mal de droga, nós temos às vezes pessoas que exploram essas crianças, né, para pegar dinheiro, extorquir. Hoje é muito difícil você entregar dinheiro e você pensa 2, 3 vezes. Como é às vezes para um crente que às vezes vai para uma pregação e ouve uma situação dessa, como se fosse Jesus, olha, você tem que ajudar. Se uma criança está lhe pedindo, está pedindo esmola, você tem que ajudar, porque você está dando para mim. Só que hoje é tão complicado você dar, porque às vezes você mantém um vício de uma criança, você mantém, como você falou ali, daquela questão das pessoas de rua. Eu não preciso sair daqui, eu como de graça. Todo dia. Né? Você sustenta a miserabilidade de algumas pessoas com seus atos de caridade. Como é que vocês entendem que hoje, cristãos, nós devemos ponderar em situações dessas de dar uma esmola na rua? Porque hoje não é o que é, nada é o que é. Me ajuda e tal, tá chegando o Natal, ela escreve, Jesus te ama e tal. Você fica comovido para algumas crianças que até, enfim, né, estão com frio às vezes, estão descalças. Você é levado a ajudar. Como é que a gente pode não cair nesse tipo de armadilha? Eu acho que vai muito, volto a dizer, do discernimento. Eu penso assim, eu não dou esmola na rua, eu não chego a esse ponto, eu não sou tão radical assim. Já dei e já não dei também. Porque existem casos... Você recusou mesmo tendo. Com certeza. E porque se tem um discernimento, eu não sei se passa isso com os irmãos, com os telespectadores também. Às vezes Deus nos coloca, né? Você para num trânsito e vem alguém, Deus fala, ajuda. Aconteceu isso comigo sexta-feira. Eu não tenho esse costume, porque no bairro que eu moro tem muita criança assim, nos sinais. Mas veio um jovem, né, todo sujo, e aí ele nem veio no meu carro pedir, estava pedindo no carro da frente, e aí Deus coloca, eu ando sempre com meus folhetos lá dentro do carro, evidente, e aí Deus falou, chama e prega. Aí eu falei, eu não vou só pregar, né? Chega, Jesus te salve e tudo. E o cara com o estômago vazio. Aí eu cheguei para ele, abri o vidro, falei, perguntei o nome dele, encostei o carro, conversei com ele, Alexandre, o nome dele, posso orar por ele. Nunca mais vi, mas assim, espero reencontrá-lo numa oportunidade melhor. Então falei com ele, preguei, ele era desviado, você descobre as coisas, começa a conversar, paguei o almoço para ele, sabe, mas preguei o evangelho. Não é costume, não é sempre que eu faço isso, mas tem hora que Deus te desperta para fazer. Como tem momentos também que você se decepciona rapidinho. Lá na igreja chegou uma pessoa da comunidade, não era da igreja, né? E assim, contando tristeza, né? Que a filha dela estava com um problema, ela tinha uma filha especial, não sei o quê, e ela não comia três dias. Aí eu, pastor, fiquei sensibilizado, quase chorei com a história, né? Aí fui lá, ajudei. Pegamos o que tinha na ação social, fizemos uma cesta, demos para ela, e dei uma quantia em dinheiro também. Eu acreditei realmente que fosse. Aí quando eu fechei a igreja, eu estava saindo, um bar que tem logo na frente da nossa igreja, ela parada lá, com a cesta encostada e tomando cerveja. Eu falei, não vou falar nada. A minha parte eu fiz. Aí fui. Passaram 3 meses. Ela voltou com o mesmo discurso.
Aí eu falei, minha querida, a porta da igreja está aberta sempre para a senhora. A senhora pode voltar o dia que a senhora quiser, vai ser muito bem-vindo. Agora, ajudar a senhora, eu não vou ajudar nunca mais, porque a senhora fez isso. Ela, não, mas eu falei, eu vi a senhora, não estou criticando, mas a porta está aberta. A hora que a senhora quiser entrar, vai ser uma benção. Mas essa ajuda a gente não vai dar mais. Então, a gente tem essas decepções, a gente passa por isso, infelizmente acontece. Mas não nos dá o direito, André, de não, exatamente, de generalizar, exatamente. Perfeito. Nós temos que ajudar sim. Se, por exemplo, uma criança, ela chega, eu estou comendo numa lanchonete, tio, paga o lanche, para mim eu pago. Aí, sabedoria. O dinheiro foi direcionado para aquilo. Você sabe para onde foi. Muito isso. Agora, se me pediu o dinheiro, eu falo, para que você quer o dinheiro? Aí eu me torno um entrevistador. E se ele Estou investindo na sua vida, quero saber para onde vai. Se ele for ovelha, ele vai me ouvir vai aceitar. E vai aceitar. Se for gato, ele vai se espinhar Verdade. E vai correr de mim. É o que acontece muitas das vezes. E outras coisas, às vezes tem arapucas, porque vem umas menininhas e elas vêm com shortinhos curtos e você está no carro, e elas vêm, mas vem igual gata. Aquilo ali é armação. Porque está aí a lei da pedofilia. E às vezes estão armando um laço para você. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado com essa expedição de estrada, expedição de rua. Às vezes vem 2, 3 menininhas, toda charmosinha. E isso daí é uma armação. E é aí que muitos caem no laço do diabo. Então nós temos que ter discernimento. O dom de discernimento está lá. Entre os 9 dons que Paulo fala, a igreja tem que viver com visão de águia, com discernimento espiritual. É isso aí. E uma coisa, uma vez um pastor falando, ele falava isso, André, eu não gosto de dar dinheiro. Então eu andava sempre com roupa, tênis, às vezes velho ou usado de casa, em vez de dar bazar, eu andava dentro do carro. Ele vinha pedir, eu já me coloquei em situações de, eu tô com algumas coisas de comida aqui, ele, me dá dinheiro. Eu falei, não, mas eu tenho isso aqui, um salgadinho. Tu quer? Não, eu quero dinheiro. Aí você já sabe para onde ele vai querer para empregar. Então, às vezes, você tem que estar aberto para ver o que o Espírito Santo fala no seu coração. Vamos para um rápido break, daqui a pouco eu vou voltar, eu vou jogar um pouquinho mais de fogo aqui nesse nosso último bloco, porque temos pessoas que mandaram mensagem pra gente falando o seguinte, André, eu já deixei de entregar dízimo para ajudar uma pessoa que era necessitada. Que bom que você ajudou. Agora isso não encobre a falta do pagamento. Vamos falar um pouco disso. Quando você cobre aqui, mas descobre a outra parte. O que devemos fazer? Como estamos vivendo ou perto, nosso vizinho está passando dificuldades. Devo ajudar a igreja e tentar fazer, pastor, ajuda o meu vizinho, ou devo ajudar meu vizinho diretamente e não ajudar a igreja? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Antenados volta já já.